Nesse vídeo, você vai conhecer 5 hábitos que, segundo a Bíblia, te levam à prosperidade. Você já se perguntou por que as pessoas conseguem prosperar na vida, enquanto outras não? Já se questionou por que algumas pessoas conseguem crescer financeiramente, enquanto você passa dificuldade para isso? Já sentiu que a sua vida financeira está estagnada e nunca evolui? No Brasil, fatores como o governo, o sistema ou a distribuição de renda influenciam diretamente na nossa falta de prosperidade financeira, mas felizmente ela não determina. Uma pesquisa recente mostrou que mais de 50% dos bilionários brasileiros construíram sua fortuna por mérito próprio. Mas agora vem a pergunta que todos fazem. Afinal, o que atrai a prosperidade na vida dessas pessoas? Pessoal, presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Nós somos o resultado direto das nossas escolhas. E quando o assunto é a vida financeira, não é diferente. Os resultados que você tanto espera, como estabilidade, liberdade, prosperidade, só vão aparecer quando você começar a praticar um hábito correto. Hábitos que realmente te conduzam à riqueza. E o mais surpreendente é que a própria Bíblia revela quais são esses hábitos. E sim, pessoal, as escrituras sagradas não falam apenas sobre fé e salvação, mas também apontam caminhos práticos para o progresso financeiro. Está tudo lá, ao nosso alcance, só esperando para ser colocado em prática. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo hoje. Os 5 hábitos que, segundo a Bíblia, têm o poder de transformar sua vida financeira. Mas antes de começar, pessoal, precisamos deixar algumas coisas claras aqui. A Bíblia não promete riqueza financeira a ninguém, nem mesmo ao cristão mais fiel. Isso significa que não devemos exigir riqueza de Deus apenas por seguir seus princípios bíblicos. Mas é inegável que aqueles que seguem os princípios financeiros da Bíblia estão mais propensos à prosperidade espiritual, familiar e financeira. Em resumo, pessoal, ao seguir os conselhos bíblicos nesse vídeo, sem dúvida você vai estar mais próximo da sua prosperidade financeira, mas não deve exigir isso de Deus. Bom, mas agora que isso ficou claro, vamos direto ao ponto. Primeiro hábito, gaste menos do que ganha. O primeiro hábito poderoso é viver com menos do que se ganha. Isso significa não gastar tudo que recebe, reservando uma parte do seu salário. Não sei se vocês conhecem a história do José do Egito, que durante os 7 anos de abundância foi seguido por 7 anos de escassez. Viver abaixo do seu padrão naquele momento permitiu ao Egito enfrentar a escassez e prosperar mesmo na crise. Esse conselho também está presente em Provérbios 21:20, que diz: Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem o hábito de viver com menos do que ganha, gastando tudo o que recebem. E aqui percebemos que para prosperar financeiramente, é essencial adotar esse hábito o mais rápido possível. Segundo hábito, ter mais de uma fonte de renda. Como já diz um velho ditado, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. E por que não devemos fazer isso? Porque se ela cair, vamos perder todos os ovos de uma vez. E aqui, para poder diminuir qualquer risco, então obviamente devemos dividir os ovos em várias cestas. E nesse momento você deve estar se perguntando: ah, Vini, mas eu já sei disso, afinal é muito popular. Todos conhecem, pessoal, mas conhecimento é muito diferente de sabedoria. E eu falo isso porque, infelizmente, são poucas pessoas que aplicam realmente esse ditado na sua vida. Ter apenas uma fonte de renda é o mesmo que colocar todos os ovos na mesma cesta. Então não importa se você tem um contrato de trabalho há muito tempo, se é um funcionário público ou dono de uma empresa bem sucedida há muito tempo. A verdade é que depender apenas de uma fonte de renda é muito perigoso. Isso porque os empregos não são vitalícios. Empresas podem quebrar, salários podem atrasar, inclusive dos funcionários públicos. E provavelmente em algum momento vai acontecer algum imprevisto. Na Bíblia, veja o que diz Eclesiastes 11:16. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas.
Então leve em consideração esse conselho, pessoal. Crie o hábito de ter várias fontes de renda o mais rápido possível. É um hábito que vai se desenvolver com o tempo e praticando diariamente. E aqui, esse conselho vai muito além de arrumar um serviço extra ou fazer hora extra, e sim sobre ter boas ideias. Como por exemplo, eu estava em um restaurante com alguns amigos e na hora de pagar a conta, percebemos que o restaurante não vendia Trident, não vendia bala ou nenhum doce. Foi aí que, brincando com o gerente na hora de sair, nós acabamos dando essa ideia a ele. E alguns dias depois, quando voltamos no restaurante, no caixa já tinha diversos tipos de doces e balas para vender. Ou seja, de uma simples ideia, o restaurante conseguiu aumentar o seu faturamento. Mesmo que não seja algo que vá mudar a vida do dono, mas ele já consegue pagar uma conta ou outra com aquele dinheiro. Portanto, pessoal, criar o hábito de ter ideias sobre novas fontes de renda vai te deixar um passo mais próximo da prosperidade. Terceiro hábito, ter uma reserva de emergência. Hoje se fala pouco sobre reserva de emergência, isso porque se tornou um assunto cansativo, mas ainda é de extrema importância se ter uma reserva de emergência. Mas infelizmente as pessoas não entendem o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. E quando se fala em reserva de emergência, obviamente só vai ser usado em casos extremos, como um carro quebrado ou algum problema de saúde. Mas o que pouca gente fala é que essa reserva de emergência também pode ser usada para boas emergências, como uma viagem que vai te trazer uma oportunidade de ganhar dinheiro, investir em equipamento para sua empresa, para o seu novo negócio, ou material que vai te trazer mais dinheiro. E sendo sincero aqui, pessoal, até eu achava besteira esse papo de possuir reserva de emergência. No início, eu nunca guardei dinheiro pensando nisso, mas teve um momento que essa chave virou. Imagina você chegar no final de um mês e já tá sendo atípico. Você já está gastando o seu cartão mais do que deveria ter gastado naquele mês. E para piorar, nessa mesma semana, o seu carro quebra e você fica doente. Pois é, foi isso que aconteceu comigo. E nesse momento, eu não tinha limite no cartão para poder comprar um remédio e para piorar, o mecânico não parcelava a mão de obra. Ou seja, a única saída que eu tive naquele momento foi usar a minha reserva de emergência, que na verdade nem existia ainda. Então depois dessa semana eu percebi a importância de ter um dinheiro rápido guardado ali, e agora eu tento sempre manter em uma caixinha no Nubank algo em torno entre 4 e 5 mil reais, que eu sei que vai atender 90% das minhas demandas urgentes. E lembra quando eu disse lá no começo que José do Egito teve 7 anos de abundância? Pois bem, hoje já possui estudos e provas arqueológicas que dizem que uma parte significativa de todo o poder financeiro que os faraós tinham naquela época era um fruto da sua reserva de emergência criado por José. Ou seja, da reserva financeira que o Egito possuía naquela época, fez com que ele prosperasse como nunca ninguém tinha visto antes. E pessoal, se tem algo que a gente aprende na vida, é que em algum momento algo vai dar errado. O importante aqui é você estar preparado para isso. Como a Bíblia diz em Eclesiastes 9:1: Voltei-me, e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e o acaso sobrevêm a todos. Então não importa se você serve a Deus, se segue seus mandamentos e estatutos fielmente, você não está livre dos imprevistos. Nesse momento, o mais sábio é estar preparado para enfrentar esse problema. E uma forma simples é você ter uma reserva de emergência. Isso porque, depois de tudo, o dinheiro também serve como defesa. Em Eclesiastes 7:12, diz que: porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao que o possui. Ou seja, além da reserva de emergência ter um alto potencial de defesa, também é um hábito enriquecedor. E digo isso por experiência própria, pessoal. Imagina se eu não tivesse um dinheiro guardado naquele momento. Teria que recorrer a empréstimos ou financiamento, e isso ia me quebrar financeiramente por alguns meses ou até alguns anos. Mas graças a Deus, mesmo que indiretamente, eu tinha criado uma reserva de emergência que eu pude utilizar naquele momento. Quarto hábito: investir. Lembra lá no começo do vídeo, no primeiro hábito que mencionamos sobre você viver com menos do que ganha? Um dos motivos pelo quais você deve economizar é para investir o seu dinheiro.
É inegável que adquirir o hábito de investir o seu dinheiro em ações, fundos imobiliários, renda fixa, terra ou abrir a sua empresa vai te permitir uma vida financeira muito mais próspera. E em muitos momentos a Bíblia fala sobre investimento. Um dos mais conhecidos foi contado por Jesus em Mateus 25. Ou seja, tudo que temos pertence a Deus. E Ele quer que multipliquemos os recursos que nos confia, seja eles espirituais, familiares ou financeiro. Então, se você quer ter uma vida financeira mais próspera, você vai precisar aprender a investir. Afinal, é através dos investimentos que você poderá parar de trabalhar por dinheiro. Só dessa maneira você vai conquistar sua liberdade financeira. E pessoal, com certeza no começo dos seus investimentos, você vai sentir algum medo, vai ficar preocupado, principalmente em ações e em fundos imobiliários. Mas o meu conselho nesse momento é: não deixe que o medo te impeça de alcançar seus objetivos. Com o tempo, você vai aprender tudo o que precisa, vai se sentir mais seguro e os resultados vão começar a aparecer. Então comece a investir nas caixinhas do Nubank, vá guardando todo mês um valor lá, e enquanto isso você vai estudando mais sobre ações e fundos imobiliários. Faça um teste e veja se esse mercado é realmente para você. E o quinto hábito enriquecedor, segundo a Bíblia, é buscar sabedoria. Provérbios 3:13 diz: Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. O caminho para a prosperidade e riqueza, sem dúvida, vem pela sabedoria. Mas o que significa a palavra sabedoria? Uma das melhores definições diz que é saber fazer, é colocar o conhecimento em prática. Então grave bem isso, pessoal. Sabedoria é saber fazer. É o conhecimento em ação. E por que eu estou dizendo isso? Porque somente esse vídeo não é o suficiente. Obter o conhecimento é apenas o primeiro passo dessa jornada. O que vale mesmo, o que vai mudar sua vida financeira, é colocar esses ensinamentos em prática. Por exemplo, eu, você, todo mundo sabe a importância de economizar dinheiro, mas poucos têm a sabedoria de realmente economizar. O que eu falei lá no início do vídeo sobre viver com menos do que ganha, infelizmente poucas pessoas terão a sabedoria de aplicar isso na vida real. No provérbio 13:16 diz: Todo homem prudente age com conhecimento, mas o tolo propaga a insensatez. Nesse momento, você precisa adquirir conhecimento. E quando falamos da sua vida financeira, você precisa conhecer maneiras inteligentes de ganhar dinheiro. Precisa conhecer sobre renda fixa, sobre reserva de emergência e assim por diante. Mas, pessoal, mais do que ter o conhecimento, você precisa adquirir a sabedoria. Ou seja, precisa colocar em prática tudo o que está aprendendo. Bom, pessoal, e recapitulando os 5 hábitos que a gente conversou até agora. Primeiro, você vai viver gastando menos do que ganha. Segundo, você vai começar a ter mais fontes de renda. Terceiro, você vai construir sua reserva de emergência. Quarto, você vai aprender a investir o seu dinheiro. E quinto, você vai buscar sabedoria. A boa notícia é que cada um desses hábitos pode mudar completamente a sua vida para melhor. E eu falo isso por experiência própria, porque eu estava mudando a minha vida financeira e agora, estudando mais sobre a religião, eu percebi que tudo estava conectado. Quando eu comecei a viver gastando menos do que eu ganho, foi a primeira melhora que eu tive. Depois que eu consegui novas fontes de renda que me trouxe um pouco mais de tranquilidade. E com isso eu consegui juntar uma boa reserva de emergência, mantendo aí uma caixinha no Nubank sempre com um valor de 4 a 5 mil reais. Todas essas mudanças de hábito me possibilitou começar meus investimentos em renda fixa e em seguida em fundos imobiliários. E tudo isso só foi possível, pessoal, porque eu busquei o conhecimento no primeiro momento e por fim eu coloquei essa sabedoria em prática. Ou seja, eu executei tudo o que eu estava aprendendo. E infelizmente, eu sei que esses hábitos não são fáceis de executar. Eu preciso ser honesto em dizer que eu não mudei de forma tão rápida como parece. Então não fique triste se em algum momento você falhar. Lembre-se que esses hábitos não vêm do dia para a noite. Mas tenha paciência com você mesmo. Vamos dar um passo de cada vez, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Eu estou estudando mais sobre a Bíblia e eu achei interessante trazer esses ensinamentos que estão conectados com o nosso dia a dia, né?
Mesmo a gente sem perceber, a gente está seguindo o que está sendo falado na Bíblia. E quando a gente começa a ter mais noção sobre isso, acaba se tornando um pouco mais fácil. Beleza? Valeu, tamo junto e tchau.